Boa noite, pessoal. Então, vamos para a nossa aulinha de literatura de hoje. Eu sou a professora Gabriele. Espero que estejam todos bem, se cuidando muito e tapadinhos, porque hoje está frio e úmido. Então, vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre modernismo. Quem é que estava na última aula aqui, que era sobre pré-modernismo? Tá? Antes de começar minha aula, eu vou então dar o recado de qualquer dúvida que ficar da aula. Me chamem ali no e-mail, podem mandar e-mail a qualquer momento, tá? Quando eu abrir o e-mail, eu respondo. E temos monitoria através de um grupo do WhatsApp, se vocês precisarem, tá? É só pedir pra gente que a gente dá através das redes, tá bem? E tem os links também nas redes. Então, vamos para a nossa aula de hoje. E vamos, antes de começar a aula, então, relembrar a última aula, que foi o quê? O pré-modernismo, né? Aquele período de transição que não tinha muito não uma métrica, mas um modelo, tá? Que nem todas as escolas. O pré-modernismo, então, não é considerado uma escola, e sim um período de transição para a fase moderna, tá? Então, quais eram as características aí do pré-modernismo? Aqui no pré-modernismo, eles já começam a romper com o academicismo que predominava lá no parnasianismo. Lembram do parnasianismo? Que era aquela coisa assim, tinha muita métrica, tinha rima, tudo correto. Eles respeitavam muito a métrica dos poemas e a língua padrão, culta, norma culta padrão, tá? E aqui no pré-modernismo eles chegam rompendo um pouquinho, porque é uma fase de transição, ainda tinham os que estavam ligados, né, ao parnasianismo, e esse padrão aí que se seguia, essa coisa meio quadradinha e fechada, e o que se mostrava, então, no pré-modernismo, começando a aparecer a linguagem coloquial, então, já não vem mais com a linguagem padrão, norma padrão, tá? A exposição da realidade social brasileira começa a aparecer aí no pré-modernismo. E isso vem muito forte agora no modernismo, a gente vai ver. E muito a quebra da linguagem padrão, é uma linguagem coloquial no modernismo que se usa, tá? Os personagens que apareciam no pré-modernismo eram marginalizados, tá? Eles começaram, foi plantada aí a sementinha do desejo de redescoberta do Brasil, ou seja, a identidade brasileira, a identidade artística brasileira. Aí que se plantou a sementinha desse pensamento, estava se trabalhando para que isso acontecesse logo depois, tá? Eles usavam muito de tese, ensaio, panfletos e a arte como uma crítica social, tá bom? E os principais autores que a gente tinha foram o Graça Aranha, com Canaã, que eu falei na última aula, Monteiro Lobato, com Urupesca, a principal obra, assim, Lima Barreto, com Triste Fim de Policarpo Quaresma, e o Simões Lopes, tá, com Contos Gauchescos. E vamos, então, para a nossa aulinha de hoje. Modernismo, que se consolidou ali na Semana de Arte Moderna, de 1922. E hoje a gente vai ver a primeira geração, a fase heróica ou de destruição. O modernismo é dividido em 3 fases, tá? Vamos ver hoje a primeira e, no decorrer, veremos as próximas. A fase heróica ou de destruição vem muito do sentido de destruir e acabar com a velha forma de fazer arte, tá? Que é a ideia da Semana de Arte Moderna, quebrar os padrões com o passado, tá? O que estava acontecendo, então, aqui no Brasil, contexto histórico que a gente estava vivendo aí nesse período, tá? A gente estava tendo uma crise econômica, acredito que era mundial, por causa da Primeira Guerra, tá? A revolta
tenentista, que foi dos tenentes militares, eles se revoltaram, fizeram, né, uma mini revolta dentro do Brasil. A gente teve a fundação do Partido Comunista, tá, que influencia também muito no pensamento das artes. São Paulo era o centro econômico e cultural, estava em formação, né, era o boom econômico, centro cultural. E a gente teve a Semana de Arte Moderna, que, por acaso, foi 100 anos de independência política brasileira. 100 anos de independência de 1922, que foi a Semana de Arte Moderna, foi de 13 de fevereiro a 18, tá? E, coincidentemente, foi em 100 anos da independência política brasileira. Essa Semana de Arte poderia, sim, ter acontecido anteriormente, em outro momento. Mas eu acho que foi uma coisa proposital ser nos 100 anos de independência política para representar também a Semana de Arte Moderna, representar uma independência artística, tá? E a Semana de Arte aconteceu aqui, ó, no Teatro Municipal de São Paulo, tá? Eles escolheram São Paulo para ser, então, a casa da Semana de Arte Moderna, tá? Que estava indo uma cidade em construção, não era que nem a capital do Rio de Janeiro, que já estava bem desenvolvida, tá? Era uma cidade que estava em desenvolvimento e era o centro econômico daquele momento. Então, vamos entender o que foi a Semana de Arte Moderna de 22, tá? Um grupo de artistas, tá? Agora a gente vai falar sobre eles, se reuniu para trazer a ideia de quebra com o passado, com a arte do passado. E trazer uma identidade brasileira, porque até então a gente tinha, vamos fazer o realismo, que nem o realismo europeu, vamos seguir este padrão. Temos o naturalismo, seguindo o naturalismo europeu, tá? Era isso que era a nossa arte, a nossa literatura, tá? Era seguindo um padrão europeu. E a Semana de Arte Moderna, os autores e os artistas da Semana de Arte Moderna queriam trazer uma ideia de quebra e para trazer uma identidade artística brasileira, que não fosse apenas mais do que uma cópia, ou uma cópia do padrão europeu, tá? Não é exatamente uma cópia, mas um padrão pronto que vem de fora. A Semana de Arte Moderna teve forte influência ali das vanguardas europeias. Lembram da última aula? Do dadaísmo, do cubismo, do futurismo, tá? E expressionismo também. E que é meio contraditório, talvez? Não. Por que não é contraditório eles terem tido essa influência aí das vanguardas europeias? Porque buscar uma identidade brasileira e nossa, do nosso povo, não quer dizer anular as outras identidades. E serviu, então, de uma inspiração para lançar essa fase moderna, artística e com uma identidade própria aqui no Brasil, tá? Então, os principais artistas que participaram da Semana de Arte tiveram arquitetos, escritores, escultores, tá? Músicos e pintores. O Antônio Moya, arquiteto, o George Prinzbel, tá? Os escritores que participaram foram o que nos interessa, né? E os pintores também influenciam na literatura. Os escritores, então, Afonso Smith, o Agenor Barbosa, o Álvaro Moreiara, Heloísio de Carvalho, o Graça Aranha, tá? O Graça Aranha foi muito importante, ele fez, então, a abertura aí da Semana de Arte Moderna, e ele era um cara que ele era renomado, né? Ele tinha um reconhecimento. Então, onde ele fosse, o pessoal, a elite, né, intelectual, olhava para onde ele estava indo e para onde ele estava
Ele era tipo um influencer, entendeu? Um influencer daquela época. Ele tinha um nome e ele trazia as pessoas para aquele lugar. E ele foi uma peça muito importante, uma figura muito importante para chamar a atenção aí desse movimento. Porque antes de acontecer, os jornais eles estavam chamando aí a Semana de Arte Moderna como arte futurista, como uma coisa meio radical, que, né, que não era o que queria se propor muito radicalizado, queria se quebrar com o passado. E, né, aquela época era muito... se gostava muito do padrão, né, tanto na literatura. Outros autores, então, Guilherme de Almeida, Luiz Aranha, o Mário de Andrade, importantíssimo, né, desse momento. Monete deu Picha, Oswaldo de Andrade, também muito importante. Ronaldo de Carvalho, Sérgio Milete e Tacito de Almeida. Tá? E também tivemos o Manuel Bandeira. Os que a gente vai ver hoje, eu tive que fazer um recorte, tá? Para a gente não se passar no tempo. Vamos ver, então, os Andrades, o Mário Andrade e Oswaldo, e o Manuel Bandeira, tá? Os escultores, então, tivemos o Idelgardo Leão Veloso, tá? O Victor Brechari, o Wilhelm Haverk, difícil esse nome. De músicos, quem é que tava? O Alfredo Gomes, Hernani Braga, Frutoso Viana, Guilmar Novaes, Heitor Villa-Lobos, tá? Lucília Guimarães, Paulina de Ambrósio. E de pintores, Anita Malfatti, aquela que em 1917 o Monteiro Lobato lançou uma nota sobre ela, né, fazendo uma crítica arduosa, né, não gostava do lance modernista que ela apresentava. O Monteiro Lobato era um que fazia críticas aí à Semana de Arte Moderna. E ele é pré-modernista, né? E ele não concordava aí com essa quebra de padrões na linguagem, né? Porque a gente vai ver muito isso no modernismo, uma quebra de padrões com a linguagem, tá? Quem mais tinha, então, de pintores? O Emiliano de Cavalcante, tá? O Ferignac, o John Grass, Vicente de Rego Monteiro, Ian de Almeida Prado e Zina Aita, tá? E quando aconteceu, já falei aqui, mas vamos repetir, de 13 a 18 de fevereiro de 1922. Era para ser uma semana? Era, mas durou apenas 3 dias. Então, a Semana de Arte Moderna, porque causou muito rebuliço aí nas artes, tá? E vocês imaginam, foi no Teatro Municipal de São Paulo, tá? Era uma coisa para a elite. E o que a elite degustava naquela época, né? Eram os autores parnasianos, era arte, né, que segue um padrão e respeita aquilo. E isso causou muita coisa. Até tem boatos de que o Mário de Andrade ele pediu que provocassem uma vaia, porque ele queria mesmo causar, né? Ele queria ser notícia para trazer aí o modernismo, a Semana de Arte Moderna, para o povo saber o que estava acontecendo e não ficar ali só na superfície elitista e também chamar atenção mesmo. Era o intuito chamar atenção, tá? E foi considerado um marco que iniciou, então, o modernismo brasileiro, tá? Porque foram recitadas várias poesias com as estruturas modernistas, tá? Então, foi onde iniciou. O que teve na Semana de Arte Moderna? Conferência, sarau, apresentação de dança, música, e o evento aconteceu em 3 dias, tá? Que mais aconteceu? O Graça Aranha, como eu já contei, eu dei um spoiler para vocês, que o Graça Aranha é quem abre, né, a Semana de Arte Moderna.
que é aquele cara que é renomado, que é bem visto pela sociedade e que atrai muita gente. O influencer lá de 1922 era o Graça Aranha. Tá? E o 15 de fevereiro foi, então, o auge, com a palestra do Mário de Andrade, que o texto que ele apresenta se tornou a publicação de A Escrava, que não é Isaura, tá? Que defende o abrasileiramento da língua portuguesa. Então, como a gente fala, que a gente escreva, tá? Ele era contra aí, seguir não exatamente contra, mas ele fazia críticas para a norma culta, tá? E quais eram as características, então, aí do modernismo, das escritas modernistas? A gente tinha experimentalismo, uma pesquisa estética e, principalmente, um rompimento com o academicismo, com as estruturas passadas, tá? Um rompimento real com o que era parnasiano, que era realista. Realista até aparecem coisas realistas, mas não naquela forma realista, tá? Eles buscam muito a identidade brasileira, a originalidade, tá? Tiveram forte influência das vanguardas, então, o que também não é uma contradição aí, porque eles buscam uma identidade, mas eles têm influências, o que não anula outras culturas e a possibilidade de ser influenciado, tá? O que aparecia também muito aí era nacionalismo, tá? Tinha muita figuras nacionais nas obras, né, para representar o povo brasileiro, como é o povo brasileiro, como é o brasileiro. Dentro das obras eles tinham liberdade formal, as poesias, então assim, ó, não tinha nem rima, às vezes eles faziam daquele jeito. Usavam paródia e uma linguagem muito próxima da oral e que se usa quando a gente fala, tá? Os temas que aparecem aí no modernismo, cotidiano, os espaços urbanos, como São Paulo aparece muito, usavam muito de humor, sátira, tá? Satirizavam muito as coisas, o que acontecia, com críticas sociais, críticas sociais à sociedade brasileira, tá? E usavam até gírias, né? Aí na questão da fala é uma coisa muito marcante do modernismo. Eles usavam até gírias, eles usavam realmente a forma que se fala e se fala as coisas, assim, não que nem a norma culta, como se diz a gramática, tá? Eles usavam a fala, eles escreviam como se fala, não como a norma culta manda, tá? E vinham com essa característica aí de destruir, um caráter destruidor com o passado. Por isso, período de destruição, fase de destruição e renovação, tá? Vamos ver os principais autores, então. Só para concluir ali a Semana de Arte Moderna, tá? Se ficou alguma dúvida, podem perguntar. A Semana de Arte Moderna, então, deu um marco inicial aí, com um conjunto de vários autores. Ali eu botei alguns. Foram vários, aconteceu em 3 dias, tá? Foi ali no Teatro Municipal de São Paulo, e foi um marco inicial que chocou a sociedade de pensamento ali parnasiano e quadradinho, para trazer o que é novo, tá? A nossa identidade brasileira. O que é nosso? O que é nosso? Como é que são as pinturas brasileiras, tá? Qual é a cor brasileira? O que representa o cal, tá bom? Aí nas artes aparece muito. Inclusive cai bastante no Enem as artes modernas, tá? Então, o primeiro autor aí que eu trouxe foi o Oswald de Andrade. Esse cara aí era o mais debochado, tá? Ele era o mais debochado dos modernos. Ele viveu de 1890 a 1954, tá? Ele foi o que fez muitos manifestos que são muito importantes, um manifesto antropófago,
tá? O antropofágico, como chama, o Manifesto Pau-Brasil, tá? Eram reflexões aí sobre a sociedade críticas com o padrão das coisas, tá? Agora eu vou ver uns trechos de como ele se portava aí nessas obras, tá? E quais as obras aí principais de romance? Ele fez tudo que é tipo de obra: poesia, romance, teatro, tá? Ele é um cara manifesto, ele era de tudo um pouco, o Oswald de Andrade, tá? O Miramar, eu acho que foi uma leitura auditória, eu acho que dá. Aí o Manifesto para o Brasil, de principal obra, Poesia para o Brasil, de 25. Manifesto Antropófago, Serafim Ponte Grande, um outro romance dele, lá de 33, já tinha sido concluído aí o movimento modernista da fase, na segunda, e O Rei da Vela, de 37, que foi um teatro. Ele tem outras duas obras de teatro, tá? Mas o principal é O Rei da Vela. Quais eram as características aí do Oswald de Andrade? O cara era irônico, ele tinha essa coisa brasileira do deboche. Ele debochava muito, ironizava as coisas, né? As críticas sociais dele vinham de forma irônica. Ele debochava das coisas até causar ali um incômodo em quem ele queria. Ele também trabalhava com a ruptura das formas sintáticas, tá? Então, ele trabalhava com a norma coloquial, com a fala, ele reproduzia a fala nos poemas dele, tá? Ele fazia uma revisão crítica do passado histórico, tá? Fazia ali uma volta lá, o que era antigo do Brasil, a nossa identidade brasileira, para até reconhecer quem é o povo brasileiro. O que é essa miscigenação? O Oswald trabalha muito com a ideia da miscigenação, tá? Na verdade, os Andrades trabalham. O Mário também. Ele valoriza muito a identidade nacional e ele traz uma originalidade na escrita dele, né? Porque ele escreve daquele jeito coloquial. Isso aí nunca tinha acontecido antes, né? E vocês vão entender o que eu tô falando. Uma linguagem coloquial e super humorada. Tá? Vamos ver aí uns trechinhos de uns poemas dele. Esse aqui, o Pronominais, é muito famoso e até uma crítica, né, à norma culta. Ele criticava bastante na obra dele. Então, vamos ver aí o que ele fala no Pronominais. Então, dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, aqui ele faz uma crítica, né, gramática que impunha do uso do pronome dê-me, de usar o dê-me, não me dê. E o que se fala, né, o que se fala todo dia: me dá um cigarro, me dá um livro, me dá. É o que a gente usa, né? E já se usava naquele tempo. Outro poema aí dele, e vocês podem perceber aí a estrutura aí do poema dele, que não segue um padrão, né? Não tem muita rima, e essa é a proposta do Oswald, né? Do Oswald de quebrar com o padrão das coisas, trazer o novo, o chocante, e disso a gente tem, né, a nossa modernidade. E foi totalmente importante para esse período. Imagina se a gente ficasse no padrão parnasiano. Como será que seria, né? Vamos então ler o outro. Canto de regresso à pátria. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro.
Minha terra tem mais terra, ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que tu morra sem que volte para lá. Essa aí tem mais uma riminha, né? E é um deboche ali, né? Da minha terra tem palmares onde canto sabiá. Ali o finalzinho que eu não peguei. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. É a conclusão aqui. Ficou em outra cor, perdão. Mas então ele faz aí uma ironia ali com Minha Terra tem palmares do romântico lá, né? Daquela fase romântica, dizendo que, trazendo essa reflexão de que não deixe que ele não permita que ele morra sem voltar a São Paulo e veja o progresso ali da terra dele, do que ele conhece como as raízes dele, tá? Outro pedacinho aqui, essa aqui é pequenininha mesmo e já caiu em vestibulares, tá? Vício na fala, e era uma temática muito recorrente aí do Oswald de Andrade. Criticar a norma culta padrão, tá? As gramáticas, e aí eu acho que o Oswald cai muito mais em português, cai também nas questões de literatura, sim, mas ele cai muito mais em português quando se fala de variação linguística, na competência de variação linguística, tá? Vamos ver, então. Para terem milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem teiado. E vão fazendo telhados. O que ele está falando aqui, então? Que não importa aí, né, como se fala, o que se comunica, se a pessoa passou a mensagem e está ali tecendo os telhados e construindo, é isso que importa. Se a pessoa, não importa se a pessoa fala telhado, né? Se ela sabe fazer um bom telhado. Essa é a mensagem, tá? Que se quebre com esses preconceitos de fala, com a variação linguística, tá? Isso é uma variação linguística. De mió, pió, teia, teiado, tá? E ele traz muito essa crítica para um debate aí dentro da literatura, o que é muito importante, tá? Então vamos ver o nosso próximo autor, o Mário de Andrade, esse cara muito importante, né? Do modernismo, que viveu aí de 1893 a 1945, tá? Toma uma aguinha. Se não seca a garganta da prof. As principais obras dele são Pauliceia Desvairada, que era poesia, tá? Esse Pauliceia aí é de São Paulo, que ele trabalhava muito a ideia paulista, aparece muito nas poesias dele. A Escrava que não é Isaura, que é um ensaio. Amar, verbo intransitivo, que é um romance pequenininho, tá? Macunaíma aí, que é uma obra importantíssima aí do modernismo, que é uma rapsódia. É um livro, um conjunto de trechos que tem um pouquinho, um pedaço, e aí aparece até uma poesia, e enfim, é uma história assim que mistura gêneros, que nem a do Queen, eu não me lembro o nome da música, mas aquela Mamma Mia, aquela música mistura vários gêneros, né, musicais. É a mesma coisa a Rapsódia, tá? Essa mesmo, ela é muito boa, né? Eu amo essa música no Queen. Essa música aí é uma mistura de gêneros musicais, tá? E a Rapsódia é isso, é uma mistura de gêneros literários, tá? Que outros livros e obras importantes ele tinha aí? Lira Paulistana, viu recorrente aí em São Paulo, aparecendo, que era uma poesia, e com os novos. Foi o último importante aí dele, de 47. Quais eram as características do cara? Do Mário de Andrade? Ele tinha a pretensão de destruir
os padrões de arte conservadora. De novo, os modernistas da primeira fase, eles abriram o caminho, tá? Eles fazem essa abertura de caminho para o que vem depois e a quebra com o conservadorismo nos padrões, tá? A possibilidade de abrir e amplificar isso. Ele se opõe aos valores artísticos do passado. Então, a mesma coisa ali das características dos autores. Todos eles se opõem ao passado. A ideia do passado, dos parnasianos, que era que sobressaía no período anterior, tá? Na escola anterior. Ele busca uma identidade própria com liberdade de expressão, tá? Ele é leitura de críticos e símbolos da nacionalidade, tá bom? Ele trabalhava com versos livres, tá? Sem nenhuma métrica e sem rima. Às vezes rimava, mas ele trabalhava para quebrar a métrica e a rima. Mesma coisa também do Oswald. Ele trabalhava com versos livres, que não se preocupam e não se atêm à métrica e à rima, tá? Eles vão escrever a mensagem que eles querem passar sem se preocupar se aquilo necessariamente está rimando, tá? E ele também escrevia muito próximo da fala, tá? Aproximar a fala da escrita, tá bem? Vamos ver então um trechinho aqui de Pauliceia Desvairada. É muito legal essa poesia aqui. Peço que leiam comigo. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangue de alguns 1.000 réis fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam o francês e tocam o printeps com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho, dono das tradições. Fora os que algarismam os amanhãs, olha a vida dos nossos setembros. Fará sol, choverá, alerquinal. Mas a chuva dos rosais, o êxtase fará sempre do morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês Tilquiri, padaria suíça, morte viva ao Adriano. Viu como ele não segue uma métrica, uma rima aí nessa poesia? Acho que tem... Ué? Tá aparecendo para vocês o slide? Ixi. Falei muito rápido, então. Tá aqui o resto. Obrigada. Aí a continuidade. Essa é grandinha, não trouxe só um trecho completa. Vamos lá. Ai, filha, que te darei pelos teus anos um colar, conto e 500, mas nós morreremos de fome. Come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma, ó purezas, ó cabelo, ó carecas, ódio a temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte à infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados, ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, sempre internamente as mesmices convencionais. De mão nas costas, marco eu o compasso. Eia, 2-2, primeiro posição marcha, todos a central do meu rancor inebriante. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio. Morte ao burguês de guilhos e olhos.
cheirando a religião e que não tem Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento sem perdão. Fora o bom burguês. Essa aí é pesada. Pesada e a Pauliceia desvairada que critica a burguesia e paulistana. A burguesia desvairada, tá? Muito. Acredito que já caíram. Acho que eu trouxe uma questão dessa, que já caiu no Enem, tá? Vamos então para o nosso último autor de hoje, que a gente vai trabalhar, que é o Manuel Bandeira. Esse aqui era o mais resguardado ali, os outros eram mais. Como eu posso dizer? Os que mais se movimentavam e movimentavam a estrutura modernista, né, que é da Semana de Arte, tem muita ligação. O Manuel Bandeira também, ele segue aí esse padrão moderno, mas ele tem um problema que é da vida pessoal dele, que impede que ele participe aí da Semana, por exemplo, de Arte Moderna. Ele estava com tuberculose e não pôde ir à Semana. Ele então mandou uma poesia que foi recitada na abertura da Semana de Arte Moderna, tá? E ele viveu a vida inteira meio que se resguardando para cuidar aí do pulmão dele, porque ele tinha, não é pneumonia, perdão, tuberculose. Ele teve tuberculose bem naquela época que não tinha cura, né? Então era muito perigoso. Aí o médico, quando descobriu e deu o diagnóstico ali dele de tuberculoso, disse para ele que ele tinha 6 meses de vida. Então ele ficou aí prometido para a morte. Isso aparece muito na obra dele. Ele ficou prometido para a morte e acabou vivendo aí 80 anos, tá? Graças a Deus o médico errou. E ele sobreviveu à tuberculose porque se resguardou e fez os tratamentos que tinham na época para se curar. E ele viveu um período muito longo aí, resguardado, sendo cuidado pela irmã, tá? Para melhorar e não piorar, porque se ele pegasse uma gripe, por exemplo, ele morreria, né? Porque estava muito fragilizado, os pulmões. A tuberculose é foda. Desculpa a palavra. Saiu. Tuberculose é muito complicado, né? Então, as principais obras do Manuel Bandeira, que viveu de 1886 a 1968, ao que mais viveu aí dos então, as obras As Cinzas das Horas, de 1917, Carnaval, O Ritmo Dissoluto, de 1924, Libertinagem, de 30, Estrela da Manhã, de 36, Lira dos 500, de 40, Estrela da Tarde, 60, olha aí, ele escreveu bastante até o final da vida, Estrela da vida inteira. E quais eram as características aí do Manuel Bandeira? Verso livre, como todos os outros, trabalhava então com a quebra aí da métrica da rima, trabalhava como vinha as inspirações, trabalhava também com a língua coloquial, era uma escrita irreverente, tá? E os principais temas que ele trazia eram o cotidiano, a vida cotidiana dele, e muita melancolia aí pelo fato dele ser um pouco debilitado pela situação da tuberculose, tá? E eram obras voltadas muito para a realidade, tá? E grande ligação com a biografia dele, com a doença, com a morte. Isso é um tema muito recorrente aí do Manuel Bandeira, que é a morte, a doença, tá? Até trouxe esse poema aqui, que é o Pneumotórax, para vocês terem ideia de como ele trabalhava, tá? Os Sapos foi, então, a poesia que abriu a Semana de Arte Moderna, lida pelo Graça Aranha, tá? Foi o cara que leu, então, Os Sapos. Então, vamos ler
o que ele propôs ali na abertura, essa quebra de métrica e rima. E o que ele quer dizer, tá? Vamos ver. Infunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, foi, não foi. O pai tanoeiro, parnasiano, aguado, desculpa. Diz, meu cancioneiro é bem martelado, verde como o primo, em comer os hiatos. Que arte! E nunca rimo os tempos cognatos. O meu verso é bom, frutamento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhe dei a norma, reduzisse as formas arma. Clame a sapataria, saparia, perdão. Clame a saparia, em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Então, essa aí representa a abertura, não há poesia. Então, abrindo aquela ideia moderna e a quebra com aquele padrão ali de rima, de métrica e de o que é poesia. A poesia é isso aqui, respeitando uma métrica, respeitando uma descrição, um descritivismo de um vaso, porque o vaso, sabe? Não, ele chega aí dizendo, então, que não há mais poesia, mas há artes poéticas, que a poética, que a poesia, então a poética, são artes, são coisas artísticas, tá? E que foi muito importante aí para a abertura da semana moderna que consolida o modernismo, tá? É exatamente essa ideia, então, que o movimento faz, que a gente tem artes éticas, uma quebra com a poesia e trazendo a poesia artística, a poesia que flui, tá? Essa aí é o que foi a abertura. Então, os sapos de Manuel Bandeira. E aqui o pneumotórax, eu não sei, eu acho que cortou. Vou até ver. Cortou o final. Triste. Bom, mas vamos ler. Vamos ler juntos pneumotórax do Manuel Bandeira. E que ele meio que descreve aí quando ele foi ao médico e como é que era. Então, muito da poesia de Manuel Bandeira está ligada à biografia dele, à vida pessoal dele, tá? Febre, hemotise, dispneia e suadores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga, 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Quando o médico diz para ele que ele não tinha meio mais saída ali da vida da tuberculose. O que é um tango argentino? É um tango bem fúnebre, tá? É uma música bem fúnebre. Então, o que ele quer dizer com isso? Que ele iria morrer. A única coisa que ele podia fazer, a resposta do médico, é que ele, né, aproveitasse ali os últimos momentos da vida e tocasse o tango fúnebre, porque ele iria morrer, tá? Esse aí é o Manuel Bandeira, que aparece muito da história pessoal dele na obra. E trabalha com, viram, versos livres também, porque não aparece uma rima, não tem um padrão, ok? E eu trouxe questões que já caíram no Enem. 3 questões para a gente entender e responder. Vamos responder comigo, por favor. Então, Poética, de Manuel Bandeira.
é quase um manifesto do movimento moderno brasileiro de 22. No poema... Peraí que eu não estou enxergando ali o final. No poema, o autor elabora críticas e propostas que representam um pensamento estético predominante na época. Aí o poema... Poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente. Protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pugnante dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é a libertação. Tá? Esse aí, falando então sobre a lira, as poesias, tá? Que seguiam aquele padrão, tá? Vamos ver o que o Enem pede. Com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta, então, critica o lirismo louco do movimento modernista. Critica todo e qualquer lirismo na literatura. C. Propõe o retorno ao lirismo do movimento clássico. Propõe o retorno do movimento romântico. D. E propõe a criação de um novo lirismo. E. Vou deixar aqui uma enquete para vocês responderem. Podem responder, vou dar um tempo. Fiquem pensando aí, qual é a crítica que ele faz? Quero ver se vocês entenderam bem a proposta modernista. Respondam aí. O que vocês acham? A. Critica o lirismo louco do movimento modernista. B. Critica todo e qualquer lirismo na literatura. C. Propõe o retorno ao lirismo do movimento clássico. D. Propõe o retorno do movimento romântico. E E. Propõe a criação de um novo lirismo. Então, vamos ver aí o que vocês entenderam do modernismo. E esse movimento aí que vem quebrando com tudo que era o padrão parnasiano e do passado, uma quebra total com o passado, tá? Vou publicar o resultado, mas alguém vai responder. Vou publicar o resultado, então. Todo mundo botou E. Muito bem, acertaram. A resposta, então, é a letra E mesmo. Propõe a criação. Manuel propõe a criação de um novo lirismo, então. Com essa quebra com o padrão antigo de que isso aqui é poesia só se estiver com isso assim, isso, aquilo aqui, exatamente assim, só é poesia assim. Ele propõe, então, uma quebra. Acertaram aí, então, alternativa E, questão do Enem, tá? Poética de Manuel Bandeira. Vamos ver a próxima questão, antes que acabe a nossa aula, tá? O uso do pronome ato, né? Acho que essa aqui é uma questão mais de português, tá? Mas eu quis trazer um exemplo para vocês entenderem como é cobrado aí o modernismo, como traz o modernismo no Enem, tá? O uso do pronome ato do início das frases é destacado por um poeta e por um gramático nos textos abaixo. Aí eles botam aquela poesia Pronominais, do Oswald de Andrade, e depois uma fala ali do Segala, que é um escritor de gramática, então um gramático, tá? E vamos ver então o que diz. Que é aquele poema que eu trouxe para vocês. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e bom branco da nação dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro, tá? Vamos ver aí o que Segala fala. A frase do Segala, que é o gramático, então. Iniciar a frase com pronome átono só é lícito nas conversação familiar, despreocupada, ou na língua escrita quando se deseja reproduzir a fala dos personagens, tá? Comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra,
Pode-se afirmar que ambos, vou botar enquete, condenam essa regra gramatical? Acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra? C. Criticam a presença de regras na gramática. D. Afirmam que há regras para uso dos que não há regras para o uso dos pronomes. Relativizam essa regra gramatical. E. Qual vocês acham que é essa alternativa? Essa questão aí que o Enem pergunta, então, qual é, comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar o quê? O que a gente pode entender com a regra dos pronomes? Oi, o Segala, um gramático, e a poesia ali do Andrade, do Oswald de Andrade. Vamos ver, então, o que vocês acham. Quem mais? Quem mais tem respostas? Vamos lá para a gente acabar nossa noite. Nosso sextou e poder cestar em casa, né, gurizada? Bom, vamos entender, então, essa questão. Eles estão condenando a regra gramatical? Não, não estão condenando, né? Até que o Oswald de Andrade ele tá criticando, mas ele não condena, tá? Ele tem uma forte crítica. Mas o Segala não, ele não condena, né? Então, estão falando dos ambos, dos dois autores, o que eles afirmam, os dois. E podem ver que eles estão aí em concordância, por mais que se manifestem de formas diferentes, tá? Então, a gente já pode eliminar. B, acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra. Não, né? Eles não falam em nenhum momento isso e nem, né? Então, eliminem essa também. C, criticam a presença de regras na gramática. Não. Por quê? Segala é um gramático, ele respeita ali as normas e as regras, então não, tá? Pode ser que o Oswald de Andrade critique, mas o Segala não, tá? Então, estão falando dos dois, da posição dos dois, então a gente precisa pensar nos dois, não em apenas um, tá? Afirmam que não há regras para o uso de pronomes. Possível, né, que seja essa. Vamos ver aí. Relativizam essa regra gramatical. Eles relativizam, mas aqui vamos ver, então, a citação do Segala. Iniciar a frase com pronome ato só é ilícito na conversação familiar, despreocupado na língua escrita, quando se deseja reproduzir as falas dos personagens. Então, aqui, eles relativizam, né, essa regra dos pronomes, mas afirmam que não há regras para os pronomes, de certa forma, mas acabam relativizando mesmo a regra gramatical. Então, a nossa questão é aí, tá? Vamos ver a outra questão do Enem, a última rapidinha, só para acabar, estourando o tempo, tá? Que é sobre a Anita Malfatti, aquela que recebeu a crítica do Monteiro Lobato, tá? Que trouxe aí um movimento moderno para o Brasil nas artes, que é super importante, tá? Então, vamos lá, a questão. Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma amostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato, com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira. Anita Malfatti e outros modernistas. Vou botar de enquete, vocês já irem respondendo. Então vamos lá. Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais.
B. Defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. C. Representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. D. Mantiveram a forma fiel à realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica. E. Buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites e temas abordados, tá? Aí a gente já pode descartar, tá bom? Ela não respeitava limites e temas abordados, tá? D. Mantiveram de forma fiel a realidade nas formas e figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica. Prestem atenção nas questões do Enem, tá? Olha o que diz. Forma fiel à realidade das figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica. O modernismo quebra com o academicismo. Os artistas em predominância modernos, eles quebram com o academicismo, tá? Quebram com o que é acadêmico. Então, outra que vamos descartar. C. Representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. Não, né? Também não, porque não era um realismo, não era essa vibe realista. Era o modernismo, aí a quebra com os padrões, tá? As tendências das vanguardas europeias, de trazer artes sim, aparecendo com uma identidade brasileira e também com algo novo, tá? Uma novidade. Então, se não, B, defender a liberdade limitada do uso da cor, até então utilizada da forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. Não, ela não defende a forma limitada, tá, gente? Então a gente ficou aí com a alternativa A, buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. É isso aí, é a alternativa A, então, a nossa resposta, porque os modernistas quebram com o academicismo, que é daquela fase ali anterior do parnasianismo, em grande maioria, né, gente? É uma característica muito forte do parnasianismo, é o academicismo. Então, essa é a nossa resposta, que é a quebra com as normas acadêmicas, libertar das formas acadêmicas, buscando valorizar as cores e as cores brasileiras também, né, que representam a tropicalidade. Essa é a Anitta Malfatti, tá? Então, hoje foi isso, nossa aula. Se ficou alguma dúvida, já sabem, podem perguntar aí. Modernismo, então, primeira fase, semana que vem tem a segunda. E por hoje é só. Podem descansar com a cabeça tranquila, porque estudaram, tá bom? E fica o meu abraço.